pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho da semana com equações exponenciais dentro de situações problemas, com os probleminhas, ok? E vou apresentar, na verdade, a ideia da função exponencial. Por quê? Porque na aula passada eu mostrei para vocês as situações problemas e vocês perceberam que eram sempre funções que ele dava alguma informação, né? Ou ele dava a imagem, ou ele dava o valor de x, de t, e você caía numa igualdade, numa equação exponencial. Então vamos lá. Vamos definir, né? Vamos tentar perceber o que vem a ser, professora, uma função exponencial. Um certo tipo de vegetação, gente, dobra sua área mensalmente. Estando com sua área inicial de 1 metro quadrado, vamos determinar a expressão analítica que exprime a área y em função do tempo, meses x. Então, olha só, beleza. Área inicial, 1 metro. Ele está falando que ela dobra mensalmente. Então, calma aí, no primeiro mês, o dobro de 1, 2, professora. No segundo mês, o dobro de 2, 4. Depois o dobro de 4, depois o dobro de 8 e assim sucessivamente. A gente pode representar isso aqui, ó, ver se você concorda comigo, como potências da base 2. Olha lá, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo e assim por diante. Então, se eu colocar o mês x, eu já sei que a minha função pode ser representada por y, que é igual a 2 elevado a x. Tudo bem? Funções desse tipo, gente, a gente diz que são funções exponenciais, tá? Onde a minha variável x, ó, está no expoente, tá? Então, a minha variável dependente e a minha variável independente. Beleza, professora, mas escreve a definição e comenta aí um pouquinho sobre o gráfico. Galera, para generalizar, quando a gente estava trabalhando com equações, só para a gente lembrar, tá? Eu mostrei assim para vocês, ó, uma equação exponencial. Mostrei para vocês que a nossa base era um número o que mesmo? Positivo e diferente de 1. E o nosso k aqui tinha que ser um número o que mesmo? Real positivo. Beleza, professora. Isso das equações. Função, galera. Definição de função. F de x é igual a elevado a x. O meu a, que é a base, galera, olha lá, mesma coisa. Um número real positivo diferente de 1. Ó. Maior que 0, diferente de 1. Para qualquer x que você imagine real. Negativo, positivo, decimal, irracional, não importa. Dois tipos que eu gostaria de mostrar para vocês, porque nas equações nós vimos. Eu mostrei para vocês, gente, na definição de equações, eu fui apresentar isso aqui para vocês, ó. 2 ao quadrado e 2 ao cubo. O que a gente percebeu, professora? À medida que a gente aumenta o expoente, consequentemente, o resultado final aumenta. Aí eu falei, perfeito, gente. Aí eu perguntei, e quando a base, por acaso, estiver entre 0 e 1? Tipo assim, ó, 1 meio ao quadrado e 1 meio ao cubo. Será que à medida que eu aumento o expoente, eu aumento o resultado final? Aí vocês perceberam que era justamente o contrário. Por quê? Porque aqui 1/4 ele é maior do que 1/8. O que eu quero mostrar para vocês, galera? Quando a gente vai analisar o gráfico da minha função exponencial, ou ele é assim, crescente, ou ele é assim, decrescente. O que eu quero que você perceba comigo? Quando a minha base é um número, quando a minha base, ó, é um número maior que 1, à medida que eu aumento o x, você concorda que eu vou estar aumentando o y, que seria a minha imagem? Ué, professor, isso é a característica do quê? De uma função crescente. Então, ele vai ter o gráfico, uma função crescente. Em compensação, quando a minha base, galerinha, estiver entre 0 e 1, à medida que eu aumento o x, ó, à medida que eu aumento o x, o que acontece com o meu y, com a minha imagem? Diminui, professora. Então, ele vai ser decrescente. Prof, então eu posso gravar isso na minha vida? Sempre, sempre, sempre. Tá? Se a minha base estiver entre 0 e 1, a função será decrescente. Se a minha base for algo maior que 1, a minha função será crescente. Beleza? Começando a falar um pouquinho da função. Aí o que acontece? A gente sabe que a função exponencial é usada muito em crescimentos populacionais, de bactérias, de habitantes mesmo, em fenômenos gerais, tá? E aí o que acontece? Eles generalizam com uma constante.
Essa constante aqui, galera, geralmente, né, numa função, por exemplo, viro para você e falo que é uma função que vai descrever a população. Aí eu coloco para você assim, ó, população de um determinado bairro. Vou colocar assim, tá? Só para você. Isso aqui é uma função exponencial, beleza. A primeira pergunta que eu te faço, qual é a população inicial? Sabendo que T é o tempo em anos, digamos, que se passa nesse bairro. Aí você fala, olha, professora, no instante zero, então, agora, nesse exato momento, quantas pessoas eu tenho? Aí você vai falar, tenho 1000 pessoas. Olha lá a constante que eu estou falando, ó, a constantezinha C. Então, geralmente, ela é uma característica, tá, do fenômeno que está sendo estudado. Beleza? Vem comigo, então, agora para a gente fechar essa semana com chave de ouro. Separei alguns exercícios, são 8 exercícios, pessoal, para vocês resolverem tudo sobre função, que vai gerar, na verdade, uma equação, só para a gente fechar a primeira aula da semana, vendo que vocês realmente captaram a mensagem. O número de bactérias de uma cultura, T horas, após o início de certo experimento, é dada pela expressão. Então, olha só, NT, vou botar aqui embaixo, é igual a 1200 vezes 2 elevado a 0,4T. Se eu virar para você e falar assim, gente, qual é o número de bactérias inicial? Aí você fala, professora, já entendi sua mensagem. Isso aqui é o número de bactérias inicial. Por quê? Porque no instante T igual a 0, que não passou nem 1 hora, nem 2 horas, ou seja, agora, quantas bactérias vão ter? 1200 vezes 2 elevado a 0, ou seja, 1200. Beleza, professora. Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura vai ter 38.400? Gente, ele está falando que ó, a quantidade de bactérias, NT, vai chegar a 38.400. Adivinha aonde você chegou? Professora, cheguei justamente o quê? Numa situaçãozinha problema. Ó, divide por 100. Divide agora esse 384 por 12. Você vai chegar em 32, que é igual a 2 elevado a 0,4T. Ah, prof, caiu numa equação exponencial. Tô careca de saber, ó. 2 à quinta é 32. Beleza, prof, vem pra cá. Bases iguais. Mantenho a base igual os expoentes. 5 dividido por 0,4 é o valor de T. Galera, 5 dividido por 4 décimos é o equivalente, ó, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Até aí tudo bem? Professora, dá para simplificar por 2? Dá. Aqui dá 5, aqui dá 2. Isso aqui é o equivalente ao quê? A 25 meios. Então, o T é igual a quanto, gente? Metade de 25. Aí você fala, professora, 12,5. Beleza? Tranquilos? Aí a pergunta é, cuidado, cuidado, cuidado. Olha o que ele falou. O T está em quê, gente? Está em hora. Aí você fala, professor, então são 12 horas mais 5 décimos da hora. A hora tem quantos minutos? 60. Professor, então são 12 horas, 5 vezes 6, e 30 o que, gente? Minutos. Você não vai me marcar 12,5, hein? Pelo amor de Deus. 12 horas e 30 minutos. Tudo bem? Então vamos lá. Segunda questão. Inicia-se a criação de uma certa espécie de peixe em um lago. Estudos indicam que o número de peixes N é dada por esta lei aqui, ó. Calma aí, vamos arrumar isso aqui. Só para escrever aqui, tá? Onde M, gente, olha lá, onde M são os meses que se passaram. Aí a pergunta dele é, para que tenha aproximadamente 4.000 peixes, então a quantidade de peixes, 4.000. Galera, eu gosto de fazer uma coisa aqui, ó. Existe um fator que eu posso dizer que ele é comum. Tenho 5. Quem tem 10 ao cubo tem 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado também posso colocar em evidência. Aqui vai me sobrar um 10 e aqui vai me sobrar o quê? 2 elevado a 0,1 m. Professora, isso aqui, eu posso, ó, esse 100 aqui, ó, pode cortar aqui já, não pode? Então, vai ficar 5, do lado de cá vai dar 40, que multiplica 10 menos 2 elevado a 0,1 m. Galera, 40 por 2, ó, 40 por 5 dá 8, beleza? 8 que é igual a 10 menos 2 elevado a 0,1 m. Vamos arrumar essa equação?
menos 2, que é igual a menos 2, elevado a 0,1m. Multiplica por menos 1 ambos os lados. Bases iguais, galerinha. Iguala-se os expoentes. 1 é igual a 0,1m. M é igual a 1 dividido por 1 décimos. Adivinha qual é o valor de M? 10. Beleza? 10 o que, galerinha? 10 meses. Vamos para a terceira questão. Vou botar aqui, ó, a fórmula, né? É I, que é igual a 10 elevado a menos 16, vezes 10 elevado a n sobre 10. Ele está te dizendo, gente, que a potência é de 10 a menos 8. Quem é a potência? É o meu I. Então, 10 a menos 8, que é igual a 10 a menos 16, vezes 10 elevado a n sobre 10. Prof, passa para cá esse cara dividindo, ó. Vem com fé aqui, vamos lá. Divisão de bases iguais. Mantém a base e subtrai o expoente. Menos, menos vai virar mais. Acompanha comigo. Prof, isso aqui vai dar 10 elevado a 8, que é igual a 10 elevado a n sobre 10. Ah, professora, bases iguais. O que eu vou fazer com os expoentes? Igualá-los. 8, que é igual a n sobre 10. Qual é o valor de n? 8 vezes 10, 80. Opa, então a potência com 10 a menos 8 vai me dar um número 80 decibéis. Letra B de bola. Vem. Questão 4. Em pesquisa realizada, constatou-se que a população P, então P é a população, de uma determinada bactéria cresce segundo esta lei de formação aqui, gente. PT é igual a 25 vezes 2 elevado a T. E esse T representa o tempo em horas. Para se atingir 400 bactérias, ou seja, população C de 400 bactérias, quanto tempo tem que passar? Aí você fala, professora, muito fácil essa. Aqui dá 400 dividido por 25, 16. 16 é 2 a quarta, prof. Bases iguais, iguala os expoentes. Qual é o valor de T? 4. Então, quanto tempo tem que passar se o T era em horas? 4 horas. Essa matéria, vem. Olha o que ele fala agora. No período de eleição, os canais de televisão disponibilizam um horário de propaganda gratuito. Admita que um certo candidato apareça diariamente num certo horário. E N dias, olha lá, hein? E N dias após o início da sua aparição, o número P de pessoas que ficam conhecendo esse candidato é dada por essa lei de formação. P é igual a 5 mais 5 vezes 25 elevado a N. Se ele está falando, gente, que tiveram 3.130 pessoas que já viram esse candidato, então o número de pessoas P, 3.130, é igual a 5 mais 5 vezes 25 elevado a N. Ele quer que você ache o N. Professora, 3.125, né? Diminuindo esse 5 para cá, que é igual a 5 vezes 25 elevado a N. Simplifica 3.125 por 5. Professora, vai dar 625. Só que 625, gente, é a mesma coisa que 25 ao quadrado. Caramba, prof, bases iguais de novo. Igualamos os expoentes. Qual tem que ser o valor de N? 2. Beleza? Então, eu já sei que precisa passar quanto tempo ali, ó. Quantos dias? Olha a questão 6. Em uma cultura de bactérias, o número aproximado de indivíduos é dado por essa lei de formação. Então, FT, gente, é o número aproximado de bactérias, tá? O T está em horas. A pergunta de novo, ó, quantas horas ele vai precisar passar para atingir 2.700 bactérias? Beleza? Galerinha, simplifica, ó, divide por 100. 27, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 3 ao cubo. De novo, cair numa equação, ó, igualdade das bases, então os expoentes deverão ser iguaizinhos. Quanto dá 3 dividido por 2 décimos? Professora, vai dar 30 meios. Que dá justamente quanto, gente? 15. Então, qual é o valor de T? 15. O 15 está o quê, gente? 15 horas, porque ele diz que está em horas. Vamos. Questão 7. Uma máquina, ao sair da fábrica, sofre uma desvalorização.
segundo esta lei de formação aqui, ó, PT, que é igual a 50, mais 5 elevado a T. Onde P é o preço da máquina e T é o tempo em anos, de uso em anos. Determine o tempo para que essa máquina passe a custar 75. Então ele está te falando, ó, PT tem que ser 75. Professora, ficou muito fácil. Substitui aqui 25, 5 elevado a T. 25 é 5 ao quadrado. Cair numa equação, então T só pode ser igual a quanto? 2. 2 o que, gente? Anos. Porque ele falou que estava em anos. E vamos fechar nossa aulinha de hoje. Ele vira para você e fala que uma das práticas mais prazerosas da relação humana é o beijo. Ele pode ser, paradoxalmente, um dos maiores meios de transmissão de bactérias. Eita, poxa. Supondo que o número de bactérias N, ó, NB, é igual a 500 vezes 2 elevado a B, tá? Então, o número de beijos, aqui, ó, número de bactérias por beijo, desculpa, é N. Aí, o que ele fala? B é determinado pela expressão parará, parará. Para que o número de bactérias, gente, atinja 32 mil, ó, para que o número de bactérias seja 32 mil, quantos beijos B foram dados? Divide por 100, ambos os lados. Aí você fala, professora, quando eu divido por 100, vai ficar o quê? Opa, 3.200, 32 mil, gente, desculpa. Vai sobrar 320, né? Porque é só por 100. Que é igual a 5 vezes 2 elevado a B. Divide 320 por 5. Prof, vai dar 64. 64, professora, eu já sei que é 2 a sexta. Então, prof, bases iguais, equaçãozinha, qual é o valor de B? B é igual a 6. Então, quantos beijos que eu vou ter que dar para ter esse tanto de bactérias? 6. Letra A. Gatilho da nossa de hoje. Fechar, né, apresentar para vocês a característica de uma função exponencial, beleza? Y igual a elevado a x, onde se o meu a, que é a minha base, for o número superior a 1, diferente de 1, desculpa, maior que 0, diferente de 1, eu já sei que ela é uma função crescente. Se a minha base estiver entre 0 e 1, o que eu vou falar? Professora, quando a base estiver entre 0 e 1, vai ser uma função o quê? Decrescente. Fizemos alguns probleminhas, refaçam, né? Treinem, estudem um pouquinho esses problemas. Caso tenha alguma dúvida, é só falar comigo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.